Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais um review aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade e também o canal Super Tools, que hoje vai trazer para vocês aqui um instrumento que está dando o que falar devido a seus recursos avançados, seu baixo custo. Estou falando aqui do alicate amperímetro digital da GVDA, estou usando ele há 3 meses e realmente me surpreendi com a quantidade de recurso que você tem nesse instrumento, que você normalmente só encontra em instrumentos extremamente caros, como por exemplo o Fluke. E eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre algumas funções do instrumento, inclusive a função que capta a corrente de rush, algo que você só encontra realmente em instrumentos extremamente caros. Trata-se de um alicate amperímetro digital True RMS, inclusive ele está fazendo aqui a varredura nessas 4 grandezas aqui, corrente, tensão, resistência e continuidade, e ele faz a aquisição de forma automática sem que você tenha que manobrar qualquer um desses botões ou chavear qualquer um desses botões aqui. Isso é uma importante função para evitar aí a queima prematura do equipamento por cometimento de erros, digamos assim, na aquisição das grandezas. Então, de forma automática, ele faz a aquisição de corrente contínua ou alternada, de tensão contínua ou alternada, de continuidade e de resistência ohmica, tá? E só resumindo aqui as funções deste equipamento aqui, que é o GD166B, o Smart AC/DC Clamp Meter. Ele é um instrumento completo, tá? Então, só resumindo aqui, ele mede correntes de até 600 amperes e mede tensão de até 600 volts. Tem várias certificações, vou deixar aqui na tela para vocês. Tem lanterna, olha só, tem lanterna, data hold, funções automáticas para corrente, tensão, continuidade e resistência ohmica, além de medição de diodo, milivolts, frequências, capacitâncias, temperaturas ambientes, inclusive através do termopar em graus Celsius ou Fahrenheit, e também essa função aqui que detecta por indução a presença de correntes e tensões espúrias, tá? Muito legal mesmo. Tem um bom custo-benefício, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, e apesar dele já vir com esses termopares aqui para medição de temperatura, ele já tem intrinsecamente um sensor de temperatura para medir temperaturas ambientes. Inclusive, a gente está mostrando aqui a temperatura ambiente, 29,1 graus Celsius ou 84,3 Fahrenheit. A ponta de prova é de boa qualidade, possui essa proteção aqui, que é muito útil na hora de fazer medições de barramentos ou de trilhas de placas de circuito impresso, evitando aí um curto-circuito aí. Outra coisa legal que eu acho também é isso aqui, ó. E estamos aproximadamente 10 centímetros de uma fonte de energia, ele já começa a dar um alarme aqui. À medida que você vai se aproximando da fonte de energia, olha só o que muda, ele começa então a intensificar os bips. Ó. Essa função é útil para você, por exemplo, analisar cabos rompidos. Ele tanto mede em corrente alternada como em corrente contínua, tá? Outra coisa também muito legal é a corrente de rush. Vamos fazer o teste aqui agora da corrente de rush do transformador. Ele tanto mede a corrente de rush de componentes indutivos como de componentes capacitivos, como esses capacitores aqui. Então, corrente de rush tanto pode acontecer em transformadores, indutores, como também em capacitores ou bancos de capacitores. Em rush, selecionei aqui, olha só. Vamos colocar ela aqui, agarra do instrumento aqui, e assim que a gente energizar o transformador, veja o que acontece. Então, pessoal, olha só, a corrente de rush desse transformador aqui chegou a 16,27 amperes, o que é algo em torno de 7 a 8 vezes a nominal dele. Não vamos falar sobre esse tema agora, mas se você tiver curiosidade, vou deixar na descrição do vídeo
uma abordagem mais técnica sobre esse tema. Acompanha também este termopar, que é utilizado aí para você fazer medidas de temperatura nas escalas de graus Celsius ou Fahrenheit. E aqui nós estamos mostrando como fazer a aquisição de temperatura de um painel solar. Existem outras técnicas, mas essa aqui é uma das opções. E aqui, pessoal, a gente vai fazer algumas medições de forma automática, bem como a continuidade, olha só. É automático, lembrando que além desse buzzer, essa buzina bastante alta, ele também acende uma luz verde aqui, um LED verde, para você ver que houve continuidade em ambientes que têm muito ruídos, como plantas industriais, por exemplo. Agora, sem mexer na escala ou sem comutar qualquer botão, a gente vai medir aqui a tensão do secundário desse transformador aqui. Então, de forma automática, ele já mediu ali 249,3 volts. Ele responde muito rápido. Trata-se de um instrumento True RMS, que é o valor médio quadrático real. Algo que você só encontra em instrumentos muito caros realmente. Tá? E, portanto, ele também mede corrente automática pela garra, tanto corrente alternada como corrente contínua. Tensão contínua ou alternada pela ponta de prova. E agora, pessoal, eu gostaria de fazer a medição deste capacitor aqui, que tem 18 microfarad. Vamos ver se o instrumento consegue fazer essa aquisição. E para isso eu vou utilizar esse acessório que não acompanha o instrumento, mas ele é importante para que você não fique em paralelo com o capacitor. Isso pode influenciar as medidas, as medições. Então ele já está fazendo aqui as medições. Ele me deu 15,6 microfarad, que eu acredito, pessoal, estar dentro da faixa de tolerância aqui do capacitor, que é de 5% acima ou abaixo. E finalizando aqui o nosso review, já queria trazer aí o tema do próximo bate-papo, o tema do próximo review aí, onde nós vamos falar sobre essas duas facas dedicadas aí para decapagem de cabos. Essa aqui é a alemã Knipex e custa aproximadamente R$500, e essa aqui é a chinesa Laowa e custa aproximadamente R$70. Uma é cópia da outra. E a gente vai fazer um comparativo entre uma ferramenta alemã e uma ferramenta chinesa que tentou imitar essa aqui, e eu queria fazer um review sobre esse assunto. Observe que é uma faca para decapagem de cabo PP, tem esse recurso aqui que você normalmente não encontra em facas convencionais, uma espécie de prancha que desliza no interior do cabo PP, ambos têm isso aqui. Essa aqui é mais abaulada e essa aqui é mais reta, mais chapada. E a gente vai testar o desempenho das duas. Ambas são isoladas, inclusive com certificação VDE para 1000 volts. E eu realmente duvido que essa ferramenta ela seja de fato certificada VDE, tá? Duvido muito. Essa aqui sim, Knipex, é certificada VDE. Inclusive é isso que denota esse preço de quase R$500 aqui nessa ferramenta. Então o que faz com que essa Knipex seja 6, 7 vezes mais cara do que essa chinesa aqui, Laowa? Ficou interessado? Então se liga aí no nosso próximo review aqui no canal da Eletricidade e também no canal Super Tools. Então, pessoal, a gente vai fazer inclusive a demonstração de como fazer a decapagem de um cabo PP utilizando esse recurso aqui, que pode tanto ser puxando assim como empurrando, e todos os cuidados aí para você não se acidentar. Ela tem faca aqui na frente, aqui, isso aqui é muito afiado, tá? Então a função realmente é fazer a decapagem, e a gente vai mostrar para vocês como decapar o cabo sem danificar o condutor interno. Então é isso, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso review. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu já estou trabalhando com esse instrumento há 3 meses. Normalmente, antes de eu fazer a revisão de um instrumento, eu trabalho com ele, testo com ele. E o que eu não gostei no instrumento? O display
quando incide luz solar direta aqui, fica difícil a visualização, então nesse contexto não gostei disso aqui. E também poderia ter um ímã aqui atrás para você fixar isso em quadros, bem como essa iluminação poderia ser melhor, tá? A lanterninha poderia ser mais forte. Eu realmente não tenho nenhuma preocupação com relação a consumo de bateria, porque pilha não é problema. Ele usa 3 pilhas do tipo AAA. No geral, trata-se de um instrumento muito bom. Ele tem certificações CE e outras certificações aqui atrás. Olha, esse certificado não é aqueles instrumentos chineses que não tem nenhuma procedência ou certificação. Ele tem certificações, vou deixar aqui depois para vocês verem no detalhe. É um instrumento automático, tá? Não tem comparação nenhuma com, por exemplo, um desses Minipas que você compra aí por 170, 200 reais, que não tem nem 1/10 das funções que esse instrumento tem.